Vamos falar agora da CPI. Aprovado hoje a quebra de sigilo telefônico e também telemático dos ex-ministros Eduardo Pazuello, da Saúde, e Ernesto Araújo, das Relações Exteriores. Só para esclarecer, essa telemática é a comunicação à distância de um ou mais conjuntos de serviços informáticos fornecidos por meio de redes sociais de telecomunicações. Também estão na lista, com um total de 19 nomes, a secretária Mayra Pinheiro, do Ministério da Saúde, e de pessoas apontadas como integrantes do suposto gabinete paralelo de assessoramento ao presidente Jair Bolsonaro. Além disso, os senadores aprovaram a convocação do ministro da Controladoria Geral da União, CGU, Wagner Rosário. O governador do Amazonas, Wilson Lima, seria ouvido hoje pela comissão, mas não compareceu ao colegiado, protegido por um habeas corpus concedido pela ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber. E durante a sessão, os senadores discutiram sobre o número de vidas perdidas para a Covid. Vamos acompanhar. Essa decisão já foi tomada, ele já perdeu, esquece. Não, senhor presidente, esquece. Não estou tentando confundir, não, senhor presidente. Vossa Excelência está atropelado. O requerimento tem que ser lido. Atropelado. Vai, senador Renan. O requerimento tem que ser lido, senhor presidente. 735. Transferência de sigilo. Perdendo aqui é o Brasil, senhor presidente. Como é que é? Que se tem alguém que está perdendo aqui é o Brasil. Brasil que está perdendo o quê? O Brasil está perdendo com esse espetáculo dantesco. Olha aqui quem perdeu. 490 mil vidas, rapaz. Olha aqui quem perdeu. 480 mil vidas, senador. 480 mil vidas, senador. Vossa Excelência. 480 mil vidas. Que tem a digital do governo. 480 mil vidas. É isso que o Brasil perdeu. Vidas que nós já perdemos. É verdade. 17 milhões que foram contaminados. E em razão. Excelência fez uma questão de ordem. A sua questão de ordem já foi derrotada. Vossa Excelência quer o que ainda? Apenas que a comissão... Pegue a sua assessoria e veja lá. Está lá, tá. Os requerimentos todos estão lá. Vossa Excelência sabe que tem que ler. Olha. Vossa Excelência me pergunta o que o Brasil está perdendo. 480 mil vidas, senador. É verdade, 17 milhões contaminados. Ah, lamenta. Todos nós lamentamos. Eu lamento mas muito isso não mais. dá o direito de Vossa Excelência atropelar o regimento. Mas o senhor está tentando encobrir o que aconteceu. E o papel dessa comissão parlamentar de inquérito é exatamente saber. Vossas Excelências trabalham nessa comissão como se fossem justiceiros. Sejam investigadores. Querendo e não presidente. 480 mil famílias. Além das vidas que já perdemos, a gente está perdendo tempo aqui ouvindo esse papo furado. Muito bem, era só uma discussão em relação a requerimentos. Agora, Constantino, essa decisão hoje em relação ao governador do Amazonas, Wilson Lima, praticamente agora, na sequência, tudo indica que novos governadores também não vão ser ouvidos, vão se utilizar desse instrumento. E aí a gente percebe ali pelo semblante dos opositores, foi uma decisão que em relação à condução dos opositores, para eles foi a melhor situação possível a não presença de governadores e tudo indica também de prefeitos. Vamos lembrar da origem desse circo todo, né? Que infelizmente a gente ainda perde tempo com esse troço, o Brasil e jornalistas, né? Tempo escasso, valioso, debatendo essa palhaçada, né? Desses demagogos vagabundos. Queriam, na figura do companheiro do Maduro, né? O radical da esquerda lá, o senador Randolfo Rodrigues, queriam limitar apenas a suposta omissão do governo federal, focando em Manaus. Já está falando em TCU. Né? É tudo que eles conseguem tentar criar e mudando a narrativa a cada dia, porque só se decepcionam, não conseguem criar nada palpável contra o governo, tentando criar narrativa para desgastar Bolsonaro. Né? Aí, graças ao esforço de senadores como o Girão, independente, conseguiram tornar o escopo um pouco mais abrangente. E a CPI foi aberta por ordem do STF. Agora o STF vai lá e diz o seguinte, não, o governador não precisa ir não. Né? Então é tudo uma palhaçada. O Covidão, que é o que interessa de fato ao povo brasileiro, né? Não querem investigar. É o que o presidente Bolsonaro disse. Querem investigar quem deu o dinheiro, não quem deu o uso para o dinheiro. É uma piada de mau gosto. Né? O Pazuello, quando foi procurar lá o resguardo, falaram na mídia, muitos jornalistas, né? Até aqui, se eu não me engano, né? Falaram assim, covarde, quem não deve não teme. E agora? E esses governadores, por que estão querendo se calar? Por que nem foram?
Quem não deve não teme? São covardes? Então, tudo isso mostra o duplo padrão dessa turma. Sobre a quebra de sigilos, outro absurdo, outro abuso. Qual é a materialidade para isso? Existe algum indício para pedir quebra de sigilo de alguém como o assessor Felipe Martins? É o quê? Não pode mexer no paletó? Se eu mexer no paletó agora, vão pedir quebra do meu sigilo? Isso não é Estado de Direito. Isso é uma ditadura já. O Brasil está vivendo o arbítrio de gente que age ao arrepio da lei e da Constituição. Isso é tudo muito grave. Nós estamos vivendo uma época muito perigosa no Brasil. E esses demagogos, né, o gabinete paralelo do PT na CPI, que é esse G7 aí, esses vagabundos, porque não tem outra palavra para definir. Ou alguém vai levar a sério a biografia de Omar Aziz, agora ou de Renan Calheiros, ou do ultra-esquerdista que apoia a Venezuela. Então nós temos que parar de palhaçada aqui. Nós temos que tratar com respeito o tempo escasso do brasileiro, né? Nós estamos vendo um circo. E eu tenho pena de senadores como o Marco Rogério, tentando, né, trazer ali bom senso, com serenidade, inclusive, no meio dessa, aí sim, né, selva. Amanda, o Supremo, ele restringe, de fato, agora o escopo da CPI mesmo em relação a governadores, prefeitos? Na verdade, o Supremo ainda tem que julgar uma outra ação, são coisas diferentes. Isso que a Rosa Weber fez hoje, né, conceder esse habeas corpus, que aliás foi até um habeas corpus mais amplo, que o Ricardo Lewandowski já havia concedido habeas corpus, dando direito a não se autoincriminar, dando direito a permanecer em silêncio, tanto ao ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, como a secretária de Saúde do Trabalho, a Mayra Pinheiro, né, conhecida como a Capitã Cloroquina. A Rosa Weber foi lá e deu um habeas corpus mais amplo, mais abrangente ainda para o governador do Amazonas, Wilson Lima, que é investigado, dando a ele ao direito não só de permanecer em silêncio, mas até de não comparecer à CPI. Eu acho ruim, eu acho que o governador deve, sim, explicações ao povo amazonense e a toda a sociedade brasileira. Seria bom que esses governadores comparecessem. O que o Supremo tem que analisar ainda é uma outra ação conjunta, né, em que 18 ou 19 governadores se uniram, até aqueles que não foram convocados para a CPI, porque foram convocados, salvo o melhor juízo, acho que 9 governadores, mas inclusive os que não foram convocados, alegando que a CPI não tem esse poder. Aí é uma DPF, né, ação de descumprimento de preceito fundamental, alegando que esses governadores não podem ser convocados para a CPI, porque isso fere a separação dos poderes, o Pacto Federativo. Então, essa ação mais ampla, o Supremo ainda tem que analisar. Mas sim, a de Rosa Weber hoje abre um precedente para que governadores, principalmente governadores investigados, e essa era a nota de corte, né, aqueles governadores em que houve, nos estados onde houve ações da PF, foram os convocados para a CPI, então isso abre sim um precedente para que esses governadores não compareçam. Vamos ver, as datas estão ali para o final do mês, vamos ver que tipo de artifício eles vão usar, se vão recorrer ou se o Supremo deve decidir até lá nessa ação mais ampla. Eu gostaria de falar aqui sobre outro assunto, Marcelo, que é essa nova frente, esse novo capítulo que se abre na CPI de hoje, com a quebra dos sigilos fiscal, bancário, telefônico e telemático de uma série de pessoas. Retomando até aquele meu comentário de ontem, a CPI agora vai agir em 3 frentes, né? Vacina, comunicação e gabinete paralelo. Então, por exemplo, no gabinete paralelo, você tem a quebra do sigilo do Carlos Wizard, que é um empresário que sempre defendeu o tratamento precoce, foi contra o lockdown, trabalhou como consultor no Ministério da Saúde, da própria Mayra Pinheiro, do virologista Paulo Zanotto, que aparece naquele vídeo, né, no encontro no Planalto com Bolsonaro, falando do Shadow Cabinet, que é um gabinete das sombras, em tradução literal, mas também que não é bem isso que os senadores estão falando, porque isso em ciência política, esse gabinete para esse Shadow Cabinet tem outro significado. Aí você tem a frente da comunicação, né, que é entender como essa informação ou desinformação era propagada, era disseminada nos meios oficiais, se havia investimento, recursos públicos da SECOM para isso. Então, será quebrado o sigilo de 3 agências, né, que trabalham para a SECOM, e quebrou-se também o sigilo da Associação Dignidade Médica, aquelas associações dos médicos que trabalham com tratamento precoce. Aí, nesse diapasão, também a CPI vai investigar as empresas que podem ter lucrado, né, que certamente lucraram com a produção de hidroxicloroquina, notadamente a Apsen e a EMS. Essas empresas também receberam financiamento, receberam empréstimos do BNDES. Então, agora a CPI já está nesse capítulo do siga o dinheiro, né, follow the money. Então, aqui, follow the money. Quem se beneficiou, quem lucrou
com a produção e a defesa do tratamento precoce, médicos, empresas farmacêuticas, é isso que a CPI vai investigar. E também tem o caminho das vacinas, que aí são os ex-ministros da Saúde, Eduardo Pazuello, o das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e outros servidores ali do Ministério da Saúde. Então, são essas 3 frentes de investigação. Agora, Serrão, nós tivemos na semana passada, operações da Polícia Federal, justamente envolvendo o Wilson Lima e também seu secretário estadual da Saúde. Eles não compareceram hoje. Como é que fica? A CPI deveria ouvi-los ou caberia apenas à Polícia Federal, esse inquérito caminha na Justiça? Vamos lá. Essa CPI não deveria ter existido. Se um extraterrestre incavenusiano baixar hoje no Senado, ele vai pensar que estamos em uma ditadura, em um estado de exceção. É um absurdo, é assustador, realmente apavorante, do ponto de vista democrático, que senadores peçam quebra de sigilo telefônico, telemático de pessoas que não são bandidas formais. Isso é um dado assustador. Outro ponto gravíssimo é quando você tem uma CPI que pelo menos 4 de seus integrantes principais são justamente políticos acusados, useiros e vezeiros, de práticas de corrupção justamente contra a área de saúde. É um deboche, é um tapa na cara da gente que esses políticos venham chorar a morte das pessoas vitimadas pela Covid-19. A ação corrupta, bandida, cleptocrática deles contribuiu para essas mortes, contribuiu para que nós tivéssemos uma gestão ruim da área de saúde no Brasil, uma gestão incompetente e corrupta. Então, isso sim causou morte, isso sim, a corrupção é genocida e não os indivíduos genocidas. O nosso sistema brasileiro cleptocrático é genocida. Então, é vergonhoso a gente ter um Senado cumprindo esse papel de ditador, Senado de uma ditadura querendo quebrar sigilo de pessoas que aparentemente são honestas. Servidores públicos federais que podem ter cometido equívocos de gestão, mas que não podem ser apontados como ladrões, como vários dos parlamentares que fazem parte dessa comissão. O que aconteceu hoje foi altamente vergonhoso. O senador Marcos Rogério levou um verdadeiro passa-moleque. Passa-moleque, essa é que é a expressão do presidente da comissão, Omar Aziz, que autorizou a quebra. Ele questionou, o Rogério questionou a quebra, a maneira como se estava tentando quebrar esses sigilos, que é uma medida de exceção e não uma medida que virou uma prática antidemocrática dessa CPI. Agora, Rogério poderia ter bem dado o troco no grande Omar Aziz. Era só ter proposto que a empresa de gases que a Aziz tanto tenta proteger lá no estado dele, Amazonas, também tivesse seu sigilo de tudo quebrado. Imagina, essa empresa que tem uma assessoria jurídica altamente feroz viria para cima dos senadores bandidos e o bicho ia pegar. Seria muito interessante que isso acontecesse. Vamos ver até se o senador Marcos Rogério não compra essa ideia e parte para uma ofensiva, parte para um contra-ataque contra corruptos comprovados que estão desmoralizando completamente aquela que eu chamo de comissão picareta de inquisição. O Brasil não merece isso. Agora, temos uma frente importante. A Polícia Federal tem 77 investigações sérias abertas contra governadores e prefeitos, esses sim com evidências fortíssimas de uso indevido, corrupto do dinheiro federal durante a pandemia. Esses casos sim têm que ser apurados, com apoio também do trabalho da Subprocuradora-Geral da República, Lindora Araújo. Eles estão em cima desses casos e esse é que é o fato sério que a sociedade brasileira espera. CPI não é tribunal do judiciário. CPI é um organismo político. Então, ali vai se fazer só politicagem, palhaçada e atuação tragicômica de corruptos. O Brasil quer resultado concreto no combate à corrupção. Muito bem, a Amanda quer complementar. Pois não, Amanda? Não, só fazer um apontamento, a CPI ela tem esse poder de pedir e aprovar a quebra de sigilo bancário, telemático, telefônico, porque ela tem o poder de uma autoridade judiciária. Então,
o senador Marcos Rogério apresentou uma questão de ordem, mas isso foi indeferido pelo presidente da comissão e outros senadores, o Contarato, Alessandro Vieira, explicaram, né, que além de ter poder de autoridade judiciária, esses pedidos estão ali, individualizados, explicados, fundamentados, e os senadores, na sua maioria, aprovaram. Alguém que, porventura, se sinta atingido ou que teve algum direito ferido, ele pode recorrer ao STF, né? Ele tem o tribunal, ele tem o judiciário, efetivamente, para recorrer. Então, ele pode se resguardar com isso. E quando a gente fala de corrupção, a corrupção, de fato, é criminosa e ela tira vidas e ela roubou vidas, certamente, nessa pandemia. Ela precisa ser investigada. Mas, além da corrupção, nós temos políticas públicas que também foram equivocadas, inadequadas, omissas e até criminosas, como a falta das vacinas, o adiamento da compra das vacinas, o tratamento precoce, a comunicação que difundiu, que amplificou o tratamento precoce, como se a pessoa tivesse salva, tivesse segura, se ela tomasse cloroquina, se ela tomasse ivermectina, e que ela poderia circular livremente, a sabotagem contra o lockdown e outras medidas restritivas adotadas por prefeitos e governadores. Então, essa política pública, ela tem muito mais poder e muito mais amplitude e muito mais impacto de tirar vidas do que até a corrupção, que também é muito séria, muito grave, merece ser investigada. Eu não estou tirando o peso disso, mas estou dizendo que essas duas frentes têm que ser investigadas. E como o próprio Serrão notou, 77 operações da Polícia Federal já fazem esse papel de investigar a corrupção nos estados. Então, o que falta ser investigado, e é o trabalho, o serviço que essa CPI está fazendo e está prestando, é justamente as políticas públicas omissas, equivocadas, inadequadas e muitas vezes criminosas. Muito bem, o Constantino também quer fazer a sua complementação. Pois não, Constantino? Quero sim, que eu quero acompanhar o tom do desabafo do Serrão, né? Porque realmente é preocupante demais esse grau de arbítrio que parece uma ditadura, né? Todo mundo na mídia ficava falando de ameaça fascista do governo Bolsonaro, que tem jogado dentro das 4 linhas da Constituição. E de onde vem o arbítrio? Do STF, né? É curioso até ouvir alguém falando assim, não, pode recorrer ao Supremo. É o Supremo que persegue bolsonaristas, prendeu um jornalista sem deixar o advogado ter acesso aos autos na íntegra, prendeu um deputado ignorando a imunidade parlamentar, criou inquérito ilegal. Vamos recorrer ao Supremo, né? É o mundo de Nárnia, encantado. Lockdown, pelo amor de Deus, né? Até hoje alguém insistir nessa balela, depois de ver a Argentina e tantos exemplos fracassados, não tem uma evidência científica de que funcionou. Mas tudo é uma questão de narrativa. O que eu queria chamar a atenção aqui é para o papel da mídia. O que está acontecendo hoje? Eu vi exatamente acontecer isso aqui nos Estados Unidos com o Trump, né? Por que os jornalistas, via de regra, têm um viés de esquerda e odeiam Bolsonaro, né? Eles estão aplaudindo arbítrios e rasgar a Constituição porque interessa a eles. E isso é muito preocupante, que o Bolsonaro eventualmente vai sair, mas esse tipo de prerrogativa fica. Uma CPI quebrar sigilo de 20 pessoas sem nenhum indício, sem nada, com base em achismo, isso é ditadura. Então, nós estamos flertando com o perigo sob o aplauso de jornalistas. Eu quero frisar isso. Os mesmos que debochavam quando falava de possibilidade de origem laboratorial do vírus chinês, e hoje já está a União Europeia endossando as investigações junto com os Estados Unidos, que o Trump e o Bolsonaro falavam, né? Então, tudo que está saindo da imprensa, da mídia mainstream, exala partidarismo e é a morte do jornalismo. Veja que a agência de checagem do Estadão, por exemplo, colocou como conteúdo desinformativo a notícia sobre a prisão da família do Omar Aziz, o presidente lulista dessa CPI circense, alegando que o processo está suspenso, falando que isso era fora de contexto, que era desinformação. É sério uma coisa dessa. Então, assim, nós estamos vivendo hoje numa situação muito esdrúxula, porque a mídia, via de regra e com raras e honrosas exceções, virou um partido de oposição, virou a extensão do PT. E isso, a história vai cobrar um grave preço.